Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos. Segundona, começando mais uma semana. Hoje é dia 25 de julho de 2022. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta semana nós vamos iniciar aí uma dinâmica um pouco diferente. Nós vamos ler um capítulo do Evangelho de João por dia e 2 capítulos dos Salmos. Então hoje, seguindo a sequência da semana passada, João capítulo 8 e Salmos 1 e também Salmos de número 2. Hoje eu quero destacar aqui um versículo do Evangelho de João e esse versículo vai dar aí a nossa base ou a base para a nossa conversa nesta manhã. O tema do devocional é aquele que não morre e óbvio tá ligado aí com o versículo que a gente vai ler. João capítulo 8, versículo 51. Esse é o versículo que nós vamos ler. João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 51, que diz assim: asseguro que se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Olha só que versículo impressionante, olha que versículo profundo, olha que verdade, que promessa que o Senhor Jesus faz aqui, que enche o nosso coração e enche o nosso coração de muita esperança e principalmente de muita segurança em relação ao futuro. Bom, vamos falar aqui do contexto desse texto para a gente poder entender. O capítulo 8 de João, parece que Jesus está fazendo ali uma defesa da sua natureza divina. E ele faz isso de maneira muito severa. Ele tem ali várias discussões com os seus algozes, né, com os fariseus, com os escribas, com os mestres da lei. Essas discussões, elas são ocasionadas exatamente porque eles estão questionando as afirmações divinas que Jesus faz. E aí aqui a gente vai ter alguns episódios assim que são marcantes na caminhada de Jesus. Por exemplo, vamos ter aqui nesse capítulo 8 de João, aquela história que ficou mundialmente conhecida de Jesus, os seus algozes e a mulher adúltera ou pega em flagrante adultério. E aí os homens vêm e falam: Jesus, olha, qual deve ser a punição dessa mulher? Obviamente era uma pergunta que eles não queriam a resposta, eles queriam apenas armar uma cilada para Jesus. E aí Jesus dá aquela resposta que é tão famosa, né? Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Mas o capítulo todo é cheio dessas afirmações divinas de Jesus. E talvez nesse capítulo 8 aqui, nós vamos ter as mais duras advertências, as mais duras palavras de Jesus em todo o Evangelho. Em todo o Evangelho, nos 4 Evangelhos, nas palavras de Jesus, talvez esse capítulo 8 é que vai conter as palavras mais duras que Jesus dá, especialmente contra os seus algozes, contra os seus adversários ali, os homens que queriam pegá-lo nas suas próprias afirmações divinas. Em meio a toda essa defesa que Jesus faz da sua divindade, ele faz essa afirmação que nós lemos aqui. E essa afirmação é uma promessa de Jesus de vitória contra a morte. Agora, o que é importante destacarmos nessa afirmação de Jesus de vitória contra a morte? A primeira coisa é que a morte é chamada na Bíblia de o último grande inimigo do homem. Como se deu a entrada da morte e quais são os desdobramentos da morte para a vida do homem? A morte, ela é a punição definitiva contra o pecado. Lá no Éden, quando Adão e Eva cometem o primeiro pecado, a consequência desse primeiro pecado, a sentença contra esse primeiro pecado, que já havia sido dada antes de cometer o pecado, porque Deus fala ali para o casal, né, para o primeiro casal, Deus fala para eles: olha, se vocês fizerem isso, certamente morrereis. E de fato é o que acontece. Agora, o que nos chama a atenção nesse primeiro pecado lá no Éden
Adão e Eva, é que Deus dá uma sentença, certamente morrereis, eles comem do fruto, mas o certamente morrereis não acontece imediatamente. Eles continuam vivendo, mas aquilo que para eles não aconteceria, que era a morte física, passa a acontecer. Contudo, a morte física não é o pior cenário. Na verdade, a morte física é apenas uma expressão, é apenas a imagem daquilo que é uma realidade espiritual, que é a morte espiritual. Paulo, lá em Romanos, no capítulo 6, vai dizer que o salário do pecado é a morte. E aí, o que Paulo está ensinando, o que nós aprendemos então lá com a história do Éden, é que a morte eterna ou a morte espiritual é o último grande inimigo do homem. Nós sabemos, e todos nós temos experiência com a morte, porque já vimos morte de pessoas próximas, de entes queridos, de pessoas que nós amamos, e na morte dessas pessoas isso trouxe grande sofrimento para nós mesmos. Nós nos sentimos mal, tristes, porque perdemos o contato com aquela pessoa, perdemos a vivência, a convivência com aquela pessoa que é tão próxima. E todos nós, ou a maioria de nós, teme de forma muito severa a morte. Às vezes vai temer a forma como vamos morrer, em outros casos temer a morte mesmo, porque na nossa cabeça a vida acaba literalmente quando morremos. Certa vez, eu gosto sempre de contar essa experiência, certa vez alguém me perguntou: pastor, o senhor tem medo da morte? Eu respondi: morte? Que morte? Para um cristão, a morte já não é mais uma realidade. Agora, uma vida de pecado sem arrependimento inevitavelmente conduz à morte mais tenebrosa que alguém pode viver. Uma vida de pecado sem arrependimento vai levar à morte espiritual e definitiva, que é o afastamento de Deus, porque morte na sua essência significa separação. E é o que acontece, por exemplo, quando fisicamente morremos. Existe uma separação entre a nossa parte imaterial, alma e espírito, da parte material, que é o corpo. Assim como a morte espiritual é o afastamento definitivo do homem em relação ao seu Criador, o homem em relação a Deus. E essa é a morte mais tenebrosa, e essa de fato é uma morte que nós devemos temer, e uma vida de pecado inevitavelmente vai levar a essa morte. Pastor, falar de morte logo na segunda-feira? Misericórdia, pastor! Aí vem o nosso segundo ponto, né? Jesus venceu a morte e garantiu o triunfo sobre ela. Quando Jesus, na cruz do Calvário, dá ali os seus últimos suspiros, para muitos dos seus seguidores, para muitos até dos seus adversários, era o fim da sua caminhada. Os discípulos, quando viram os pregos passando as mãos e os pés de Jesus, os discípulos, quando presenciaram Jesus sendo perfurado no seu lado, e quando os discípulos presenciaram ali a morte do Senhor Jesus, na cabeça deles tudo de fato havia acabado. Só que Jesus, ele não foi derrotado pela morte. Jesus se levanta do sepulcro 3 dias depois. Ele se levanta do sepulcro ali no domingo, nas suas primeiras horas do domingo. E a ressurreição do Senhor Jesus mostra, exemplifica o triunfo do Senhor sobre a morte, a vitória do Senhor sobre a morte. Paulo chega a dizer, ensinando sobre a ressurreição, lá em 1 Coríntios capítulo 15, onde está a morte, a tua vitória? E a vitória de Jesus sobre a morte garante para mim e você, o triunfo de Jesus sobre a morte garante para mim e para você que nós também vamos vencer a morte. A vitória de Jesus é a vitória de todos aqueles que estão em Cristo. Essa é a nossa grande esperança, a esperança que todo cristão deve guardar. E por isso é tão interessante falar sobre esse assunto,
porque a grande esperança que nós temos que guardar, a grande esperança que deve aquecer o nosso coração, a grande esperança que deve fazer o nosso coração ficar cheio de fé, de confiança, não só no início aqui da semana, mas durante toda a nossa caminhada, é a verdade de que Jesus venceu o último grande inimigo e ele prometeu que aqueles que estão em Cristo, eles também vencerão esse último grande inimigo, que é a morte. Então, qual é a moral da história? O que nós aprendemos aí com esse texto e com esta palavra sobre ressurreição e morte? Nós aprendemos, e essa é a moral da história, a conclusão aqui do nosso devocional nesta manhã de segunda, é que se a morte, o último grande inimigo, aquele que todos os homens temem, aquele inimigo que todos os homens temem, aquele inimigo que causa reações muito diversas em várias pessoas, alguns vão temer, outros vão ter uma confiança falsa, outros vão ficar apavorados, enfim, esse último grande inimigo, esse inimigo que assombra todos os homens, esse inimigo que coloca os homens em pânico, esse grande inimigo, o último grande inimigo, foi derrotado. A quem devemos temer? Se esse último grande inimigo foi derrotado, quem devemos temer? Será que nós podemos temer a Satanás e seus asseclas? Será que nós devemos temer a crise financeira no mundo? Será que nós devemos temer ao pecado? Não, não devemos temer a nenhum dos nossos grandes inimigos, porque o último grande inimigo já foi derrotado e o Senhor Jesus garantiu para todos aqueles que estão em Cristo, Deus garantiu que aqueles que estão em Cristo vão vencer também esse último grande inimigo. Bom, diante disso, qual é o desafio? Qual é a aplicação final aqui que a gente pode fazer desse texto? Eu penso que, vou refazer a minha frase. O texto, ele coloca uma condição para vitória contra a morte. O texto não diz que essa vitória é incondicional e o texto não diz que essa vitória é para todos. E isso é uma das verdades mais dolorosas do texto bíblico. A Bíblia não diz que todos vão vencer a morte. A Bíblia não diz que nós podemos andar despreocupadamente porque a morte já foi vencida. Não, não é isso que o texto ensina. Eu vou ler de novo o texto e você vai perceber que existe uma condição para a vitória sobre a morte. O texto diz o seguinte: asseguro que se alguém, olha aí a condição, se alguém obedecer a minha palavra, jamais será morto. Ou jamais verá a morte, para ser fiel ao texto bíblico. Ou seja, existe uma condição, obedecer, ou Jesus usou a palavra aqui em outra versão, guardar a minha palavra. O que eu quero desafiar você nesta manhã é isso. A nossa confiança não deve estar simplesmente guardada ou firmada no simples fato de que ele promete. A nossa confiança deve estar no fato de que existe uma condição e que nós devemos obedecer essa condição. Hoje os Salmos 1 e 2 vão falar muito sobre como o crente deve viver. Salmo 1, então, é específico sobre isso. E a vitória sobre a morte está condicionada a obedecer a palavra do Senhor. E nós não podemos tirar o foco disso. Senão nós achamos e podemos ficar tão seguros que vamos esquecer que existe uma condição. No caso do texto, a condição é obedecer a palavra de Deus. Tá certo, meu povo? Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. Então, como eu gosto de fazer sempre nas segundas e sextas-feiras, eu gosto de iniciar a semana de devocional e finalizar a semana de devocional com a oração do Pai Nosso. Então, se você puder aí, pare um instante o que você está fazendo
e vamos juntos buscar a Deus em oração, orando a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente segunda-feira para todos. Uma semana abençoada. Fiquem com Deus.